E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração nossa. Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo e super visual no fascinante mundo da psicologia cognitiva para tentar desvendar os mistérios de uma das funções mais incríveis do cérebro humano, a nossa memória. Se o nosso cérebro fosse um computador, como exatamente ele salvaria, armazenaria e recuperaria os arquivos de toda uma vida? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos agora. Mas antes de tudo, vale uma reflexão rápida. Sabe quando a gente diz que não lembra de um detalhe? Para onde foi essa informação? Ela foi deletada para sempre? Ou está só perdida em alguma gaveta mental? E pior, e quando a gente jura de pés juntos que algo aconteceu, mas não aconteceu exatamente daquela forma? Pois é, o conceito de falsas memórias desafia praticamente tudo o que a gente acha que sabe sobre o próprio cérebro. Então, para organizar nosso papo de hoje, o roteiro vai passar por 5 pontos bem diretos. 1. O que é a memória? 2. Os processos de memorização. 3. Os tipos de memória. 4. Armazenamento versus reconstrução. E 5. A memória na prática. Vamos lá? Ponto 1. O que é a memória? Entendendo a mente ativa. Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é quebrar um mito gigante. A memória não é um pendrive, não é um baú cheio de poeira onde a gente joga os dados e eles ficam lá parados e imutáveis. A memória é, na real, um sistema absurdamente ativo e dinâmico. Toda vez que a gente acessa uma lembrança, a gente não está só dando play num vídeo gravado do passado. Nós estamos literalmente construindo e reconstruindo esse passado naquele exato milissegundo. O que nos leva ao ponto 2. Processos de memorização. Como a informação entra, permanece e sai do nosso cérebro. Basicamente, o ciclo de vida de uma memória funciona em 3 etapas fundamentais. O passo 1 é a codificação, que é o momento em que a gente captura e organiza a informação. O passo 2 é o armazenamento, onde o cérebro consolida a coisa toda. E o passo 3 é a recuperação, que é quando a gente precisa acessar o que foi guardado. O detalhe aqui é que se rolar um erro em qualquer uma dessas 3 etapas, já era. A memória simplesmente não se concretiza. E é fascinante notar o quanto essa primeira etapa, a codificação, depende do nosso estado mental. Numa aula, por exemplo, se a atenção está lá em cima e o conteúdo ganha algum peso emocional, a codificação é um sucesso total. Agora, se rolar distração, a informação nem sequer entra no sistema direito. Uma estratégia muito bacana aqui é o chunking, que é aquela tática de agrupar as informações em pequenos blocos. Isso ajuda demais o cérebro a capturar os dados logo de cara. E aí a gente chega no armazenamento. E pessoal, dormir não é perda de tempo, tá? É biologia pura. O sono tem um papel absolutamente fundamental na consolidação da memória. É enquanto a gente dorme que o cérebro faz aquelas mudanças bioquímicas para fixar as coisas de forma estável. Isso, inclusive, explica a diferença entre armazenar e recuperar. Sabe aquele branco desesperador na hora da prova, mas que horas depois a resposta vem do nada? Pois é, a informação estava lá armazenada, o problema foi só um bug temporário na etapa de recuperação. Ponto 3 agora. Os tipos de memória. Diferentes funções, durações e capacidades. A verdade é que a gente não tem uma memória só. É tipo um conjunto de sistemas. O primeiro é a memória sensorial. Pensa nela como o rascunho mais rápido e imediato da nossa percepção. Sabe quando a gente vira a cabeça super rápido e parece que a imagem anterior ainda está ali por uma fração de segundo? É isso. Essa memória visual dura de milissegundos a no máximo 2 segundos. Depois a gente passa para a memória de curto prazo, que é para onde a informação vai se a gente prestar atenção nela. Aqui o espaço é bem VIP, dura só uns 15 a 30 segundos e segura, em média, uns 7 itens ao mesmo tempo. É nossa memória de trabalho. Imagina o esforço mental de calcular 8 vezes 7 na cabeça enquanto tenta lembrar o número do celular de alguém. É nesse espaço curtinho que os dados são manipulados ativamente. Mas e aquelas lembranças que duram a vida toda? Bem-vindos à memória de longo prazo, que se divide de um jeito muito inteligente. De um lado, a memória explícita ou declarativa, que é tudo aquilo que a gente consegue dizer em voz alta. Um fato como Brasília é a capital do Brasil ou uma lembrança de aniversário. Do outro lado, a gente tem a memória implícita ou não declarativa. É o nosso lado motor. O ato de andar de bicicleta, por exemplo, que com a prática vira um hábito tão automático que o corpo simplesmente assume o controle sem a gente nem pensar. Entrando no nosso ponto 4, armazenamento versus reconstrução. Vamos dar uma olhada nas perspectivas teóricas sobre tudo isso. Historicamente, a primeira grande visão veio com um cara chamado Ebbinghaus. Para ele, a memória era basicamente uma caixinha de armazenamento. Ele criou a famosa curva do esquecimento, mostrando que a gente esquece as coisas muito rápido logo depois de aprender.
E o que isso provou? Que tentar engolir todo o conteúdo na véspera da prova não funciona de jeito nenhum. A solução comprovada pelo Ebbinghaus é a repetição espaçada, revisar o conteúdo em pequenos intervalos ao longo do tempo. Mas aí, em 1932, a psicologia virou de cabeça para baixo com o Bartlett. Ele sacou que a gente não guarda um xerox exato do que aconteceu. Para ele, a memória é pura construção. Nós reconstruímos as lembranças o tempo todo usando os nossos esquemas, que são tipo moldes mentais baseados na nossa cultura, no que a gente espera e no que já vivemos. A gente edita e modifica o passado ativamente para que ele faça sentido no nosso presente. E para deixar isso bem claro, pensem nesse caso clínico genial. Uma paciente extremamente ansiosa chegou na terapia relatando uma consulta médica com as seguintes palavras. A médica falou que meu exame estava muito ruim e que eu precisava me preocupar bastante. Foi exatamente assim que ela resgatou a memória daquele dia. Só que, o que a médica realmente disse? A fala exata foi: o exame mostrou algumas alterações, mas vamos acompanhar com calma e investigar melhor. Bizarro, né? A diferença é assustadora. O medo intenso e a ansiedade da paciente agiram como um filtro absurdamente forte. As emoções literalmente reescreveram o registro interno do que tinha acontecido, criando uma memória totalmente reconstruída pelo estado psicológico dela. E não é só o lado interno que afeta isso, não. A memória também é socialmente situada. O que isso quer dizer na prática? Que a língua que a gente fala, a nossa cultura e a galera com quem a gente anda moldam ativamente o que a gente lembra. Quando a gente conta e reconta uma história na mesa de bar, a interação social reorganiza as peças. Nossas memórias são permanentemente influenciadas pelas histórias que a gente compartilha com os outros. E para fechar, ponto 5. Memória na prática. Como aplicar a psicologia cognitiva na nossa vida diária. Com base em tudo o que a gente viu, tem 3 estratégias que são simplesmente de ouro para aprender qualquer coisa. Primeira, crie ganchos. Relacione o conteúdo novo com algo que você já sabe. O cérebro odeia informações isoladas. Segunda, fuja das maratonas de estudo. Use aquela repetição espaçada dividida em vários dias. E terceira, o poder de ensinar. Sério? Essa terceira é, de longe, uma das ferramentas mais poderosas que existem. O ato de explicar um conceito para um colega te obriga a organizar mentalmente as ideias, criar conexões lógicas e fugir daquela decoreba mecânica. Isso transforma completamente como a informação é codificada, gerando um entendimento super flexível e um armazenamento que dura muito mais tempo. E no campo clínico, entender como a memória funciona é o que abre as portas para as terapias de verdade. Os psicólogos sabem que a memória é construtiva. Ou seja, dá para reativar memórias episódicas do passado, até mesmo aquelas bem traumáticas, e ajudar o paciente a dar a elas novos contextos e significados muito mais saudáveis. O passado em si não muda, claro, mas a forma como a nossa memória se relaciona com ele, essa pode mudar sim. Então, para a gente encerrar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para explodir a cabeça. Se a memória é social e se reconstrói o tempo todo com base nos nossos esquemas e emoções, de que forma as conversas que a gente está tendo hoje estão silenciosamente reescrevendo a nossa própria história e o nosso passado. É uma lente incrivelmente poderosa e um pouquinho assustadora para olhar o mundo, não acham? Muito obrigado pela companhia em mais esse mergulho na mente humana e a gente se vê na próxima.